Bom dia, pessoal. Bom, a ideia da aula de hoje é apresentar para vocês as propriedades do campo elétrico. Vamos falar das linhas de campo, vou falar de blindagem eletrostática, poder das pontas. E na aula de amanhã, aí eu apresento para vocês os exercícios, aqueles que eu propus, a solução e esclareço algumas dúvidas. Então, linhas de força. O vetor campo elétrico permite obter as características do campo em qualquer ponto ao redor de uma carga. Então, se a gente tiver uma carga numa região do espaço e a gente souber as linhas de força ao redor dessa carga, a gente sabe as características do campo em quase todos os pontos. A gente pode afirmar qual é a direção, qual é o sentido. Não poderia afirmar em princípio qual é a intensidade, mas a gente pode comparar a intensidade de acordo com a distância entre essas linhas de força. Por exemplo, aqui nós temos uma carga com um monte de linhas de força entrando na carga e uma outra carga com menos linhas saindo. Então a gente pode dizer que a carga A, como tem um número de linhas maior do que o outro, a intensidade da carga é maior que a outra. Então QA em módulo é maior do que QB. Então o número de linhas indica a intensidade da carga. Quanto maior o número de linhas, maior é a intensidade da carga. Maior é a carga. Tá? Já os sentidos das linhas indicam o sinal da carga. Tá? Aqui está entrando na carga QA, essa carga é negativa, porque se a gente colocar uma carga de prova em qualquer ponto ao redor da carga, ela vai em direção à carga. A carga positiva vai ser atraída pela carga negativa. E na carga QB, se colocar a carga de prova aqui ao redor, ela vai se afastar. Então aqui nós temos uma carga positiva. O vetor campo elétrico em um ponto próximo ou sobre uma linha de força, ele vai ter uma direção e um sentido que é tangente à linha de força. Por exemplo, aqui uma linha de força em verde e 4 pontos A, B, C, D, A, B, C e D. No ponto A, a reta tangente à linha de força vai dar o sentido do campo. Então, como essa linha de força, em princípio, teria que ter uma seta aqui, indicando para cá. A linha de força está saindo assim e entrando aqui. Opa! Está saindo aqui nessa direção e está entrando desse lado aqui. Então, o campo está apontando nessa direção e nesse sentido indicado aqui na figura para o E1 no ponto A, o E2 no ponto B, tangente, o E3 no ponto C, tangente à linha de força, e o E4 no ponto D. Uma linha de força que tivesse essa característica indicada aqui, a gente poderia saber qual é o sentido do campo nos pontos C e D. Também poderíamos saber a relação entre os valores das cargas e saber quais os sinais das cargas. Como as linhas de força estão saindo da carga A, essa carga aqui é positiva. E como as linhas de força são todas entrando na carga B, essa carga B é negativa. Mas a gente poderia saber mais. Quais as direções e os sentidos dos campos no ponto C e D. Então, como o sentido e a direção do campo é tangente à linha de força, aqui no ponto C nós teríamos um vetor assim, apontando tangente à linha de força. Como ela estava apontando para fora, aqui ele aponta para lá. No ponto D, o campo está vindo por aqui, apontando para lá, então tangente ao ponto D, teríamos o campo apontando nessa direção. Qual a relação matemática entre as intensidades das cargas? Se a gente for contar o número de linhas que saem da carga A e o número de linhas que entram na carga B, a gente pode fazer uma relação matemática entre elas. Por exemplo, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 linhas saem da carga A e na carga B entram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entram na carga B. Então a relação matemática é que o QA está para 18 linhas, assim como o QB está para 8 linhas. Ou seja, QA por 18 é igual a QB por 8. Se eu quero o QA, o 18 que está no denominador passa multiplicando. 18 por 8 QB. 18 por 8 é 2,25. Então a carga A é 2,25 vezes maior do que a carga B. Perceba que eu coloquei o módulo aqui porque eu sei que a carga A é positiva e a carga B é negativa. Então não posso colocar os sinais aqui. Mas a intensidade eu consigo achar. Campo elétrico uniforme. O campo elétrico de uma carga pontiforme não é constante. A gente sabe que é aquela constante K0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então ela depende do D, depende da distância do ponto até a carga. Quanto maior a distância, menor é o campo. Cai com D ao quadrado. Tá? Mas em algumas circunstâncias, algumas situações, é interessante a gente trabalhar com um campo que seja constante, no qual o vetor campo elétrico mantenha a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Essas são as características de um campo que é chamado uniforme. Então, no campo uniforme, o vetor tem o mesmo sentido e a mesma direção, e a intensidade dele é constante em qualquer ponto que eu colocar sobre o espaço. Nós teríamos um campo basicamente assim. Né? Então, as linhas paralelas apontando para uma mesma direção, horizontal nesse caso aqui, mesmo sentido, todas as linhas da esquerda para a direita, e a intensidade dele sempre tendo o mesmo valor. Ou seja, as setinhas aqui todas têm o mesmo comprimento, têm o mesmo valor de campo em qualquer ponto que eu colocar aqui nessa região. Então esse aqui é a característica de um campo uniforme. Aonde que a gente encontra um campo uniforme? Por exemplo, entre as duas placas carregadas, com sinais contrários. Então uma placa à esquerda carregada com carga positiva, uma placa à direita carregada com carga negativa. Observação importante é que se aqui eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na outra eu tenho que ter 7 também. Então, tem a mesma intensidade de carga dos dois lados. Tá? Se aqui for 8 microcoulomb positivo, aqui é menos 8 microcoulomb. E aí aparece um campo elétrico entre as duas placas. Quanto menor a distância entre essas placas, mais uniforme vai ser o meu campo, porque teria uma distorçãozinha aqui nessa extremidade. Ele sai dessa placa e chega até aqui com uma certa distorção, e do outro lado também. Mas quando vai ficando bem próximo uma da outra, as linhas vão ficando sempre paralelas, e essa região aqui de fora não é tão interessante, o campo é menos intenso do que o convencional. Uma aplicação são os capacitores. Então, nos capacitores tem duas placas. Quando eles são ligados à bateria, uma das placas fica carregada com carga mais Q e a outra placa carregada com carga menos Q. Então a gente chama essas placas de armadura do capacitor. E aqui no meio, ao invés de ter ar, é colocado um isolante elétrico qualquer. Então poderia ser plástico, poderia ser vidro, poderia ser qualquer outro material isolante, borracha, né? E aí vai funcionar como um capacitor. A representação num circuito elétrico, ele seria representado por duas barrinhas assim, paralelas e de mesmo tamanho. Tá? Um com mais Q, o outro com menos Q. O capacitor é encontrado aí no mercado para a parte dos eletrônicos. Então o capacitor eletrolítico tem essa carinha aqui. Se vocês abrirem um equipamento elétrico aí, vocês vão ver que sempre tem um capacitorzinho.
Esse assim dessa forma é um eletrolítico. Esse dessa forma é um capacitor cerâmico. Nesse formato um de poliestireno. Um assim de poliéster. Um assim de polipropileno. Um menorzinho com esse formato diferente aqui é de tântalo. E um assim, dessa forma, é um de mica. Sendo esses materiais o material isolante que está entre as placas. O dielétrico que está entre as placas. Exemplo de campo uniforme. Exercício resolvido, página 41. O exercício número 4. Duas placas metálicas planas paralelas, eletrizadas com cargas de sinais contrários, estão colocadas no vácuo a 10 centímetros de distância uma da outra. O campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade 6 vezes 10 na 7 Newton por Coulomb. Uma carga elétrica pontiforme de 2 microcoulomb e massa 5 vezes 10 na menos 6 kg é abandonada na placa positiva. Supondo desprezível a força de atração gravitacional sobre a carga elétrica, calcule a intensidade da... Tem um desenho, uma placa positiva, uma placa negativa, separação entre elas 10 centímetros, tem o valor do campo aqui entre as placas, vai ter o mesmo valor em qualquer ponto. Uma carga é abandonada aqui na placa positiva, ela vai andar ao longo de todo esse espaço aqui até chegar na placa negativa. O que pede? A força atuante sobre a carga elétrica. Então, como o campo elétrico é constante, a gente tem o valor dele, temos o valor da carga. A força é a carga vezes o campo. Então, uma carga de 2 microcoulomb, o campo 6 vezes 10 na 7, isso vai dar uma força de 120 newtons. O que mais pede? A aceleração do movimento da carga. E aí nós temos que relembrar lá do primeiro ano que a força é o produto da massa pela aceleração. Então nós temos força é massa vezes aceleração. A aceleração vai ser a força dividido pela massa. 120 newtons era a força elétrica. A massa estava dado, 5 vezes 10 na menos 6 kg. Isso vai dar uma aceleração de 2,4 vezes 10 na 7 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração bem grande. Tá? 10 na 7. Na letra C pede a velocidade com que a carga atinge a placa negativa. E aí tem que lembrar de novo os conceitos lá do primeiro ano. Se a gente sabe a aceleração, como é que e se a gente sabe a separação entre as duas placas, que é uma distância de 10 centímetros, como é que a gente vai achar a velocidade? Só lembrar Torricelli, porque não perguntou o tempo. Então Torricelli, V ao quadrado é VO ao quadrado mais 2A vezes a separação entre as placas. Velocidade inicial foi abandonada na placa positiva. Então, velocidade inicial dele é 0. Nem elevei ao quadrado aqui, porque 0 ao quadrado dá 0. 2AD, a aceleração 2,4 vezes 10 na 7 e a separação 0,1. Então, V ao quadrado fica a raiz... V é a raiz dessa soma que aparece, dessa multiplicação que tem aqui. 4,8 vezes 10 na 6, que dá uma velocidade de 2,2 vezes 10 na 3 metros por segundo. Então, uma velocidade de 2.200 metros por segundo. Campo elétrico de um condutor eletrizado. Então, o campo elétrico no condutor, no interior de um condutor eletrizado, em equilíbrio. Então, depois que as cargas já se organizaram dentro do condutor, esse campo é nulo no seu interior. Não importa se o corpo é oco ou é maciço. Basicamente, a ideia é que coloca cargas no condutor, as cargas vão se repelir, porque tem o mesmo sinal, vão para as extremidades do condutor, deixando aqui dentro sem carga nenhuma. Independente se ele é oco ou maciço, as cargas vão estar todas nas extremidades do condutor. O desenho aqui não é tão bom porque as cargas ficam dentro do condutor, não vão ficar para o lado de fora do condutor. Tá? Ficam aqui dentro, mas na extremidade do condutor. O campo elétrico aqui dentro é 0. Por exemplo, tem a gaiola de Faraday. Tá? E aqui um exemplo do cara que fez uma bobina de Tesla.
deixou uma ponta para emitir um raio, e ele fez uma gaiola de tela e ele está lá dentro da gaiola, e o raio com muita carga, muita diferença de potencial, muita tensão, está chegando até a gaiola e está protegendo ele ali dentro. Ele não se queimou nem nada. Um outro exemplo, fez uma gaiola de metal, uma bobina de Tesla também no pátio dele. Está saindo faíscas da bobina de Tesla e está chegando até a gaiola e ele está protegido lá dentro. Tá? Nenhum choque ele tomou. Outra aplicação, um cabo coaxial. Então, um cabo que tem o isolador aqui atrás, uma cobertura. Tem uma placa de alumínio com uns fiozinhos enrolados. Esses fiozinhos vai ser a parte condutora que vai isolar qualquer possibilidade de ter campo elétrico aqui dentro atrapalhando o sinal. Então, esses dois fios, esse fio preto e esse fio vermelho, eles estão blindados eletrostaticamente. Qualquer sinal que vem de fora vai ser blindado por essa capa metálica que tem aqui, a 5, que é a blindagem eletrostática, e esse fiozinho enrolado ao redor deles. Poderia blindar, por exemplo, um sinal eletromagnético. Um sinal eletromagnético é um campo elétrico e um campo magnético oscilante. Então, se a gente colocar um celular dentro de uma gaiola de Faraday, o celular não vai tocar. Então, teria que só fechar aqui a parte de cima dessa tela. A onda do celular é da ordem de uma amplitude, um comprimento de onda da ordem de 3 centímetros. Então, se essa telinha aqui tiver os orifícios menor do que 3 centímetros, ele blinda o sinal, o celular nunca vai tocar, não vai poder fazer chamada daqui de dentro para fora. Tá? Blindagem eletrostática. Campo elétrico de um condutor eletrizado. Campo elétrico na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio é perpendicular à superfície. Então, se a gente for pegar uma mesma figura, já aqui no sentido uma figura ovalada, ela está ovalada, ela não é, já de propósito isso, tá, pessoal? Ela não é redonda, não é circular. As cargas vão para as extremidades do condutor. Vai ter mais cargas onde tiver mais ângulo, onde tiver mais um formato de ponta. Então aqui tem 4 cargas aqui, 4 cargas aqui, depois uma. Próximo aqui à superfície, se eu for medir o sentido do campo, ele sempre vai ser perpendicular à superfície, apontando, no caso das cargas positivas, para fora, e se fossem cargas negativas, o campo estaria apontando para dentro, mas perpendicular à superfície do condutor. Poder das pontas. A densidade de cargas em um condutor carregado é maior na região que tem ponta. Nessas pontas o campo elétrico será maior. Por quê? Porque tem mais carga. Se tem mais carga, tem mais campo. Então, na primeira figura, nós temos aqui um formato diferente. Uma gota com uma ponta aqui embaixo. Na parte de cima tem poucas cargas, o campo elétrico tem uma setinha pequenininha. Na parte de baixo tem mais cargas concentradas na ponta, então a densidade de cargas aqui é maior. O campo elétrico, essa setinha, vai ter um comprimento maior do que lá de cima. Bem maior, o campo é mais intenso nessa região do que nessa aqui. Um outro formato, se o condutor tivesse esse formato aqui, as cargas vão estar mais lá próximo à ponta. O campo elétrico vai ser mais intenso nessa região do que nas outras regiões identificadas aqui na figura. Exemplo, tem umas fotos dos raios atingindo o Cristo Redentor. Então, num dos braços dele, que é um formato de ponta, o raio atinge na ponta do braço. Né? E aqui tem para-raio, claro, para proteger o Cristo. Também tem para-raio na parte de cima, que também é uma ponta. Né? Então, normalmente o raio não atinge o corpo do Cristo Redentor, atinge os braços ou a cabeça.
Outro exemplo, uma cidade com aquelas enormes, aqueles edifícios com uma torre no topo do edifício, o raio vai atingir ou vai sair da torre em direção às nuvens ou chegar das nuvens em direção à torre. Normalmente tem dois sentidos para o caminho do raio. Vai sair sempre da ponta, o poder das pontas onde tem mais carga. E aqui saiu o raio daqui e chegou na outra ponta do outro edifício que tinha ao lado. Bom, a atividade de hoje é apenas assistir ao vídeo. Quaisquer dúvidas vocês podem postar no fórum, mas eu gostaria sim que vocês colocassem alguma curiosidade a respeito dos assuntos que a gente viu na videoaula de hoje. Coloquem lá diretamente no fórum, não precisa nem anotar no caderno e fazer arquivo e anexar. Tá? Posta direto no fórum. Há uma curiosidade sobre alguma coisa relacionada à blindagem eletrostática, a poder das pontas, a sentido do campo elétrico, a campo uniforme, etc. Tá bem? Obrigado, pessoal.